meio que descobriram como foram feitas. Sim, eu tive no Egito, inclusive tem papiros, né? Tem escritos hieroglíficos Sei. que mostram como os engenheiros faziam aquelas estruturas. Não tem nada de Não tem alienígena nada de ali, alienígena. nada. Agora, independente daquelas construções colossais, o Egito, vez ou outra, tem também avistamentos de OVNIs. E não só recentes, mas antigos também, registrados, inclusive, por egiptólogos. Tá? Em 1883, se não me falha a memória, houve uns egiptólogos que estavam lá na pirâmide e chegaram a ver um fenômeno ufológico e deixaram isso registrado na sua documentação ali. E uma região que tem bastante incidência no Egito é o Monte Sinai, ou seja, a península ali de Santa Catalina. E no Monte Sinai eu tive uma oportunidade de ver um desses fenômenos. Eu fui numa caravana de igreja, né? Visitando o Egito e Israel. E quando a gente foi subir o Monte Sinai, no terceiro estágio, a gente viu uma bola de fogo, né? Amarelada. Sim. Um fenômeno que, assim, hoje eu sei que era um OVNI. Né? Porque, inclusive, o beduíno que fazia o guia, né, do grupo, ele chegou a comentar que aquilo era um UFO, né? Mas ele falou lá o nome egípcio, eu não lembro. Tenho gravado até isso. E ele falou que aquela região, nas noites escuras, né, de lua minguante e às vezes de lua cheia, lua nova, acontece de aparecer esses fenômenos luminosos que ninguém consegue explicar. E vez ou outra, algum periódico, algum jornal lá da região, ele publica isso. Então, assim, várias partes do mundo em que tem algum tipo de ruína arqueológica, seja pirâmide, parece que atrai, de alguma forma, essas civilizações. E eu não descarto a possibilidade desses povos primitivos, por exemplo, aqui na América pré-incaica, por exemplo, Maia, Inca, Azteca. Você vê muito desenho de formas que parecem naves ou astronautas, né? Sim, então, eu não descarto desses ameríndios aí, os próprios povos pré-colombianos, terem visto tripulantes de OVNIs e até OVNIs, ou contato até, denominar isso daí de deuses. Então você tem o deus Quetzalcoatl, o Kukulkan, que é o deus serpente emplumada, né? Então são deuses que têm características que poderiam ser, mas a gente não pode também afirmar 100% até na Bíblia, de certeza que é isso. Até na Bíblia tem várias passagens que o pessoal fala de carruagem de fogo no céu e tal. Poderia ser uma descrição com o vocabulário da época, querendo descrever uma coisa que poderia ser uma nave espacial, isso, né? Também é uma teoria. Sim, sim. Embora, assim, na Bíblia, como nós conhecemos, não está tão claro. Os 66 livros não traz claramente alguma fenomenologia do fenômeno OVNI. Mas tem algumas coisas ali da criação, né, fala de mundos, em Gênesis, que é bem interessante. Agora, se a gente for para os livros apócrifos da Bíblia, por exemplo, o livro de Enoque, aí a gente já vai ter uma certa clareza que poderia indicar, sim, aqueles anjos, aqueles seres e tal, como sendo. Mas o livro de Enoque fala alguma coisa um pouco mais detalhada sobre isso? E um livro apócrifo de Lucas também traz algumas informações interessantes. O que eles falam? Sobre naves ou sobre seres? Naves, seres, né? Descreve coisas vistas no céu, é isso? Isso, mas assim, o cristianismo, os livros cristãos, vamos dizer assim, ou judaicos até, eles não trazem muito esse contexto. Mas se a gente pegar, por exemplo, o hinduísmo e tal, aí você vai encontrar lá no Mahabharata, esses livros mais antigos hindus, né, e indianos, algumas coisas lá que eles falam Vimana, né, que seriam uma espécie de nave que transportava os deuses. Então tem alguns escritos antigos do Kandisur tibetano também,
que dão a entender que seriam essas naves e os deuses. Se você pegar, por exemplo, a civilização sumeriana, né? Então, a epopeia de Gilgamesh, algumas tabuinhas lá de argila, se for no Louvre, lá na França. Gilgamesh eu já vi alguma coisa parecida com um astronauta, né? O Isso, desenho. e tem umas tabuinhas de argila escrita cuneiforme, onde você tem ali a descrição de uma viagem que uma daquelas pessoas fez a bordo de alguma coisa e viu a Terra do espaço. E o que ele definiu ali em sumeriano é que a Terra parecia algo mole, um mingau, né? E o mar visto do espaço parecia algo sólido. Foi quase as mesmas palavras que os astronautas se referiam à Terra, né? E a porção de mar e a Terra, quando eles viram a Terra do espaço. Ou seja, e os sumerianos, né? Quantos milhares de anos aconteceu isso lá atrás? E só se eles tivessem visto realmente isso do espaço, né? E aí tinha que ter algum aparato que voasse, porque não tem como a pessoa imaginar nessa situação e descrever ali. Se fosse apenas uma viagem, né? Uma imaginação, uma criatividade. Eu não creio nisso. Eu acredito que realmente eles foram, e os livros antigos eles trazem uma indicação de que realmente no passado nós fomos visitados por tripulantes de OVNIs aí.